começar a última parte do nosso curso de Cálculo 3 e nessa primeira videoaula eu vou falar um pouco sobre achar uma área de uma superfície por integrais. A primeira coisa que a gente tem que aprender é achar o plano tangente. E para gerar esse plano tangente, a gente precisa de dois vetores linearmente independentes. E aí, basta saber como achar esses vetores. Supondo uma parametrização de gama de UV igual a UV e F de UV, a gente vai ter que o primeiro vetor nosso a gente vai chamar de XU e vai ser igual à derivada parcial do gama' de UV em relação a U. E nosso segundo vetor vai ser um x de v, que vai ser analogamente ao primeiro vetor. O que muda é que a nossa derivada parcial vai ser em relação a v e não a u. Agora a gente tem que entender para que serve esses dois vetores que são linearmente independentes. Esses dois vetores vão me ajudar a calcular a área de uma superfície por integral. Vamos imaginar que eu tenho uma superfície no conjunto R3, ok? E aí, para calcular essa área dessa superfície S, eu vou usar a seguinte equação. Eu vou colocar que a área da superfície S é igual à integral dupla na região D do módulo do produto vetorial dos dois vetores que a gente achou, XU e XV, du dv. Basicamente é essa fórmula que a gente vai aplicar em todos os exercícios que pedem a área de uma superfície. Então, a dica que eu dou quando for resolver os exercícios é: primeiro você vai ter que parametrizar essa superfície, o gama de UV ou qualquer outra variável que você achar melhor. O segundo passo, geralmente, é calcular esses dois vetores, que é XU e XV. Lembrando que é só calcular as derivadas parciais, primeiro em relação a U e depois em relação a V. E aí depois é só aplicar a fórmula da área. E aí você vai obter a área da superfície parametrizada. Então, para entender direitinho como isso funciona, eu vou escrever aqui um exemplo. O exemplo é: calcule a área da superfície do cilindro x² mais z² igual a 1 e os planos y igual a -1 e y igual a 3. Primeiramente, eu vou desenhar aqui a nossa superfície, mas geralmente não é necessário, só vou desenhar para ter uma melhor visualização. Então, nossa superfície é um cilindro, certo? E esse cilindro vai ter como se fosse a altura no eixo y, certo? Porque a circunferência está no eixo xz. Então, esse cilindro vai ter dois cortes nele, um é em -1 e o outro é no 3, y igual a 3, certo? Que são os dois planos que tá contendo o cilindro. E essa é a nossa superfície S. Então, eu vou usar aquele esqueminha da dica. A primeira coisa é fazer a parametrização dessa curva. E como que eu posso parametrizar essa curva? Eu posso chamar o x de cosseno de u, o nosso z vai ser igual a seno de u, porque x² mais z² tem que ser igual a 1, e eu vou chamar y de uma variável v. E aí o nosso u vai variar de 0 a 2π, certo? Porque está cobrindo toda a circunferência do cilindro, e o nosso v vai ir de -1 até 3, que são os planos que cortam o cilindro. O segundo passo é achar os vetores, que é só fazer a derivada parcial primeiro em relação a u, e aí a gente vai obter menos seno de u, 0 cosseno de u, e depois achar as derivadas parciais em relação a v, que a gente vai obter 0, 1 e 0. Agora é só fazer o produto vetorial, é bem simples, e calcular o módulo, e o nosso módulo desse produto vetorial vai dar igual a 1.
terceiro passo, que eu dei lá na dica, foi jogar na fórmula da área. Que lembrando que a fórmula da área é a área de S é igual a integral dupla de S do módulo de XU, produto vetorial, XV, DU, DV. Então, nossa área vai ser igual a integral dupla de 0 a 2π, de menos 1 a 3, de 1, DU, DV. Resolvendo essa integral dupla igual a gente resolvia no comecinho do curso, a gente vai obter que a área é igual a 8π.